Queridas, queridês, queridos, eu sou o Vincent Filari e eu vou falar da trilha da novela O Dono do Mundo. Antes você já sabe o que eu vou pedir, me dê o seu like, se inscreva no meu canal, ative o sininho. O Dono do Mundo foi escrita em 1991 pelo Gilberto Braga e até hoje é uma das novelas mais polêmicas da nossa teledramaturgia. Tendo como figura central um cirurgião plástico, o charmoso, sedutor e cruel predador Felipe Barreto, interpretado pelo Antônio Fagundes, essa trama causou uma fuga em massa de telespectadores. Foram 43 pontos de média geral, número que hoje seria alto, mas desde 1969, com Véu de Noiva, a TV Globo não via números tão baixos no horário das 8. O ponto de partida é de uma total crueldade. O Felipe fica sabendo que um funcionário da sua clínica, o Walter, papel do Tadeu Aguiar, vai se casar e que a noiva, a professorinha Márcia, papel da Malu Mader, é virgem. Então, o Felipe, por mero capricho, aposta uma caixa de champanhe com o amigo Júlio, papel do Daniel Dantas, que vai conseguir ficar com a noiva virgem antes do noivo. Para isso, ele arma toda uma situação, ele paga para o casal uma lua de mel em Quebec e embarca junto, alegando motivos de trabalho. Em Quebec, o Felipe consegue manter o Walter afastado da Márcia e, sempre muito sedutor, ele envolve a Márcia de tal jeito que ela acaba batendo na porta do quarto dele e entregando a sua virgindade ao canalha. Conforme eu vou narrando, visualize a audiência caindo, caindo, caindo. O Walter descobre o que aconteceu, se desespera, pega o carro, sai em disparada e morre em um acidente. A Márcia se descobre grávida e descobre também que o grande amor do Felipe, na verdade, foi uma aposta por uma caixa de champanhe, que o Felipe inclusive ganhou. A Márcia perde o chão, perde o bebê, o tio a expulsa de casa e ela acaba sob a guarda de uma cafetina, a Olga Portela, papel da Fernanda Montenegro. Nesse momento, a Márcia se torna uma espécie de Júlia Matos, personagem da Sônia Braga em Dancing Days, novela do mesmo autor. Uma prostituta de luxo, ou, como o Gilberto Braga costumava dizer, uma puta de bom nível. Ávida por vingança, tal qual a Cláudia de Fera Radical, a Márcia seduz o rico industrial Herculano Maciel, papel do Estênio Garcia, que era sogro do Felipe Barreto e o detestava. Nessa novela aqui, Pedro e Bino não se davam bem. A Márcia ascende socialmente e consegue fazer com que o Felipe perca o direito de exercer a medicina e seja preso. O problema é que o público não torcia pela vingança da Márcia, porque ela foi amplamente rejeitada por ter batido na porta do Felipe. Se o Felipe a envolvesse, ou a dopasse, ou a pegasse à força, ok. Mas ela quis dar? Imperdoável. O Felipe, por sua vez, seduziu não só a Márcia, mas ao público. Ninguém teve raiva dele, ele estava no seu direito de homem. Ela é que tinha que ter esse cuidado. Pois é, eram esses os valores da nossa classe média em 1991. Somemos a isso o momento político do país. O Fernando Collor havia tomado a poupança de todo mundo, só que a inflação estava de volta, o desemprego estava altíssimo e as denúncias de corrupção que levariam ao impeachment no ano seguinte já estavam a toda nos noticiários. O que era esperança no final da década de 80 havia se tornado amargura e raiva. E aquele homem rico e poderoso tripudiando sobre aquela gente pobre, humilde e indefesa era revoltante demais. Era o cúmulo da desesperança. Foi a novela errada no momento errado. Talvez se O Dono do Mundo tivesse sido exibida no final da década de 2000 ou no início da década de 2010, que eram anos de otimismo, de prosperidade, ascensão da nova classe C, nossa sociedade menos machista, talvez O Dono do Mundo tivesse tido uma melhor recepção, talvez o público torcesse pela vingança da Márcia. Em 1991, não rolou. Uma coisa interessante é que eu li a sinopse de O Dono do Mundo quando eu fiz a oficina de roteiristas da TV Globo em 95. E a sinopse, escrita pelo Gilberto Braga com o Sérgio Marques e a Leonor Basseres, eu vou dizer para vocês, era linda, porque era uma história de amor.
O Felipe, depois de cair em desgraça, se regenerava. A Márcia então se reapaixonava por ele e lutava para inocentá-lo da armação na qual ela o havia envolvido, para que ele pudesse voltar a exercer a medicina. E no final tudo dava certo. Ele era um novo Felipe, ela era uma nova Márcia. E parafraseando Goethe, eles eram parte de uma força que desejava o mal, mas que acabava originando o bem. E assim, o Felipe e a Márcia terminavam juntos, felizes, prósperos e apaixonados. Era uma história de redenção, de amor, de salvação. Eu me lembro que eu cheguei a chorar no final da leitura da sinopse. Mas tinha uma cilada embutida ali. Para gostar da novela, a gente precisava do final, porque o desfecho justificava e embelezava tudo. Só que o público não tinha aquele final. Não tinha ninguém ali dizendo para o público, ó, aguenta aí que tudo vai terminar bem. Só o que a gente tinha naqueles primeiros capítulos era a crueldade do rico humilhando, usando e esmagando aquelas pessoas pobres. E zero esperança para os pobres. Na biografia do Gilberto Braga, escrita pelo Arthur Chechel e pelo Maurício Sticer, o Daniel Filho, que era então o diretor artístico da emissora, disse que odiou a sinopse. Já o Boni, então diretor-geral da Globo, ele é mais sinuoso no seu depoimento. Ele disse que sim, a sinopse tinha problemas, mas que ele conversou com o Gilberto Braga e a Márcia perderia a virgindade contrariada. Depois não foi bem isso que ele disse. Não sei. Em minha opinião, por aquilo que eu conheço de TV Globo, que foi uma empresa na qual trabalhei por quase 3 décadas, o Boni deve ter gostado da sinopse sim. Ele deve ter bancado a ousadia, porque o Boni era ousado. Ele deve ter bancado a provocação daquele protagonista canalha. Ou então essa novela não teria ido ao ar. Mas é aquilo, né? Filho que deu errado na vida, ninguém quer assumir que teve parte na criação. O fato é que a audiência evadiu. E a novela foi um grande trauma para o autor. Para se ter uma ideia, a Malu Mader foi anunciada na mídia como a modelo da capa da trilha nacional, e o disco, que acabou saindo com bastante atraso, ele acabou trazendo a Glória Pires na capa. A Glória fazia Estela, a boa esposa do Felipe Barreto, que não tinha ideia que o marido era um canalha, e da Estela o público gostava. Foram 140 mil cópias vendidas, e o tema mais marcante foi a música de abertura, Querida, de Tom Jobim. Querida ilustrava a abertura na qual nós víamos o trecho do filme O Grande Ditador, que o Chaplin lançou em 1940, no qual ele brinca com um globo terrestre, e aí foram inseridas nesse globo imagens de belas mulheres para dar uma ideia ao público do bom vivan mulherengo que era o Felipe Barreto. A inspiração de Tom Jobim para esse cântico hetonista foi um aforismo do poeta romano Sêneca, Vita brevis, ars longa. O Gilberto Braga contou em entrevista ao Teletema, livro escrito por mim e por Guilherme Bryan, que ele estava procurando o tema de abertura, ele sabia que o Tom Jobim estava gravando um disco novo, então ele pediu a fita desse disco que o Tom estava preparando. Ele ouviu Querida, se apaixonou, pediu, colocou na abertura, todo mundo gostou. Foi a abertura de novela sua de que o Gilberto mais gostava. A ideia da abertura havia sido de uma colaboradora da sua equipe, a incrível Ângela Carneiro. Ideia depois desenvolvida pelo Boni. Viram como o Boni deve ter gostado dessa sinopse sim? A música veio depois da ideia. E faz sentido, porque Querida tem uma gravidade pouco comum. Uma letra que a gente não sabe ao certo se ela informa ou se sugere. Tem algo de sociedade secreta em Querida. É como se a elite social, cultural, soubesse de algo proibido, vetado para nós, réis mortais. Talvez eu esteja indo longe demais na minha interpretação, mas ouçam Querida e vejam se ela não causa essa estranheza, essa sensação de tem alguma coisa aí que eu não estou entendendo. Para o Felipe Barreto, os temas são a charmosa e sombria faixa instrumental Dono do Mundo, criada e gravada pelos produtores do álbum, Paulo Henrique e Yuri Cunha, e Una Mujer, bolero de 1945, gravado pelo João Gilberto. Sobre Dono do Mundo, o Yuri Cunha contou em entrevista ao Teletema que o diretor da novela, o Denis Carvalho, pediu a eles uma música que fosse na onda do tema de amor do filme Blade Runner. Então eles fizeram uma base de teclados muito aguda com um solo de sax grave.
Esse contraste de grave e agudo causa no ouvinte um sentido de alerta. Então a música tem a sensualidade melíflua do sax, mas também anuncia perigo, medo. É um grande momento da trilha. E o outro tema instrumental criado pelos produtores é Serena, que é o oposto de Dono do Mundo. É como se ela anunciasse uma alvorada, um amanhecer ensolarado, com sinos tocando, um anúncio de boas novas. É como se fosse o tema do final da novela previsto na sinopse. O casal passou pelo perigo, pela dor, pelo medo e então encontrou a paz, a felicidade e a bondade evocados por Serena. Só que não foi assim. Serena acabou tocando na novela de modo meio aleatório, acabou ficando mais nas cenas do tio machista da Márcia, o Darcy, papel do Antônio Grassi. Sobre Una Mulher, do João Gilberto, o Gilberto Braga disse que adorava a música, foi sugestão dele, mas em sua opinião não resultou bem, porque a gravação era tão refinada que só funcionaria com um som puríssimo. E com o som morno da televisão, ficava pobre. Então houve uma grande distância entre o que ele havia imaginado, ouvindo a música no seu som, e o que ele viu na televisão. Porque o volume mais alto que se pode tocar uma música na TV é baixo para esse tipo de gravação. Naquela época mesmo, o Roberto Carlos havia gravado um bolero sobre mulher e o Gilberto acha que esse bolero teria funcionado muito melhor. Ele se refere a Mulher, que entrou na trilha internacional da novela Lua Cheia de Amor. E aqui começa um debate. Qual foi a primeira música de Roberto Carlos que entrou em trilha de novela? Super-Herói, de O Dono do Mundo, ou Mulher, de Lua Cheia de Amor? Super-Herói tocou em O Dono do Mundo antes de Mulher tocar em Lua Cheia de Amor. Mas o disco internacional de Lua Cheia de Amor saiu um mês antes do que a trilha nacional de O Dono do Mundo. E aí, quem foi que ganhou? Pois é, repercutiu bastante na época o Roberto Carlos, enfim, permitir a entrada de suas músicas na nossa teledramaturgia. Sinal de que até o rei precisava da popularidade das nossas novelas. Curiosamente, Super-Herói não serviu aqui como tema romântico, mas foi tema da relação entre o rico viúvo Rodolfo, papel do Cadu Moliterno, e seu filho Paulinho, papel do Jonathan Nogueira, de quem o Rodolfo busca se aproximar após anos de ausência. Eu sou um super-herói, esqueço a dor que me dói para te tirar de qualquer perigo. É interessante porque a música é sobre um homem que diz para a mulher amada que ele está ali por ela para o que der e vier. E na verdade a música aqui foi encaixada como um pai dizendo ao filho que está por ele para o que der e vier. As várias interpretações que uma música pode ter. O Rodolfo se apaixona pela Estela. E ela, depois de descobrir o canalha que o marido é, corresponde ao amor dele. O tema escolhido para esse casal era um cântico do mais puro e feliz amor. Sábios costumam mentir, de João Bosco, composto em parceria com o Antônio Cícero e o Ali Salomão. Porém, como a mocinha da novela havia sido rejeitada e não tinha par romântico para ela, o Gilberto Braga criou, amando do Daniel Filho, que o Gilberto fez isso meio contrariado, um novo par para a Márcia, que foi o médico de bom caráter Otávio, papel do Paulo Gorgulho. Então, o tema que era do Rodolfo e da Estela foi remanejado para esse novo casal. Restou para a Estela um rock cru e visceral para os momentos de dor após ela descobrir a traição do marido. Logrador. O Orlando Moraes contou em entrevista para o Teletema que essa música foi primeiro gravada pela Maria Bethânia, ele regravou um ano depois pela Som Livre, e aí o Máriozinho Rocha ligou para ele e disse: "A gente adorou Logrador, vamos colocar na novela e tem mais uma coisa legal, vai ser o tema da Glória Pires, que é a esposa do Orlando." Daí ele achou melhor ainda, porque a Globo vende esse conceito de família, eles unem uma coisa a outra, então foi muito bom para o Orlando. Embora eu achasse estranho uma pessoa de alma tão doce como a Estela ter uma música tão áspera como tema, achei uma escolha estranha. Outra personagem feminina muito importante era a Thaís, papel de estreia de Letícia Sabatella em novelas. Ela era amiga da Márcia, garota de programa assumida e ambiciosa, e era a Thaís quem fazia a ponte entre a Márcia e a Olga Portela. O tema da Thaís era mais uma composição do Antônio Cícero, dessa vez com a irmã Marina Lima. Acontecimentos, gravado pela Marina. Eu espero acontecimentos.
Só que quando anoitece, é festa num outro apartamento. Quem nunca se identificou com esses versos? O Gilberto Braga chegou a comentar comigo, na entrevista que deu para o Teletema, a reação paradoxal do público, porque da Cafetina e da Puta Sumida, que eram a Olga e a Thaís, todo mundo gostava. Da mocinha que tinha entregado a virgindade por amor, não, essa é uma vagabunda. Daí ele tirou uma lição muito importante. Mocinha de novela é sagrada porque é nela que o público se projeta. As outras podem errar, podem fazer o que quiser. A mocinha não. A mocinha tem que projetar o ideal moral, ético, até físico que as espectadoras têm para si. Foi um problema que inclusive a Maria Adelaide e eu enfrentamos em Sangue Bom com a Amora. Inclusive tem um vídeo aqui no meu canal onde eu falo bastante sobre a Amora e sobre a recepção do público. Quem se interessa por teledramaturgia vale a pena ver. E agora vejam só que luxo. Atendendo a um pedido do Gilberto Braga, o Caetano Veloso gravou para essa trilha a clássica marchinha Cidade Maravilhosa, criada para o Carnaval de 1935. Foi uma gravação limpíssima, apenas voz e violão. E também a pedido do autor, a Gal Costa gravou o samba-canção Solidão, de Tom Jobim e Alcides Fernandes, música que foi gravada pela Nora Ney em 1954. Sofro calada na solidão, guardo comigo a memória do teu vulto em vão. Eu tudo fiz por você e o resultado, desilusão. Eu vou rezar para você me querer outra vez, como um dia eu te quis. Mulher capacho, hein? Depende para quem que ela vai rezar. Gilberto contou que o disco do Caetano, na época, não tinha nada para novela. Então ele se lembrou de Cidade Maravilhosa, que ele viu o Caetano cantar num show histórico maravilhoso que ele fez no Arpoador, só com músicas da cidade do Rio de Janeiro, e aí ele pediu para o Caetano gravar e ele gravou. Solidão era uma das músicas do Tom Jobim de que o Gilberto mais gostava, mas ele lembrava muito pouco da música da novela porque era o tema da Malu Mader, o público não gostava da Márcia, rejeitou a personagem, a vingança dela, que horror, ele não queria nem se lembrar. Também foi pedido pelo autor o tema do primo da Márcia, o candidato a marginal Guilherme, vulgo Beija-Flor, papel do Ângelo Antônio, codinome Beija-Flor. Canção gravada originalmente em 1985 pelo Cazuza, composta por ele com Reinaldo Arias e Ezequiel Neves e gravado para a trilha por Luiz Melodia. O Gilberto Braga disse que o nome do personagem foi por causa da música. A letra não tinha nada a ver. E não tinha mesmo, porque codinome Beija-Flor, na verdade, descreve o fim de um relacionamento homossexual porque um dos parceiros é enrustido e o outro não aguenta mais. Eu protegi o teu nome por amor, e um codinome Beija-Flor. Não responda nunca, meu amor. Para qualquer um na rua, Beija-Flor. Daí o codinome através do qual eles se chamavam sem despertar suspeitas. O Beija-Flor da novela não era nada enrustido, ao contrário, ele era apaixonadíssimo pela Thaís. Como eu disse, ele era um candidato a marginal que acabava recuperado, se tornava um bom moço, trabalhador, acabava virando o baluarte da ética de que a novela tanto precisava. Aqui, 2 pontos interessantes. Primeiro, que em minha opinião, O Dono do Mundo era uma obra extremamente moral por mostrar aquilo que não devia ser feito. Se o público precisava de um beija-flor dizendo para ele, olha aqui gente, moral é isso aqui, então realmente o público não estava entendendo nada. Segundo ponto, o Beija-Flor, mais do que um exemplo moral, era também moralista. Quando ele descobria que a Thaís fazia programa, ele não apenas se separava dela, o que até seria ok, afinal de contas ela mentia para ele, mas ele também sentava a mão na cara dela. Ele bateu na Thaís várias vezes ao longo da história. E meio que tudo bem para o público, afinal de contas ela é uma mulher da vida, garota da rua. Então, público conservador, mocinha vagabunda, Felipe Barreto pode tudo porque é homem, Beija-Flor tem que bater mesmo nessa namorada safada. Gente, como ainda era difícil ser mulher aqui no Brasil em 91, hein? Mulheres, como é que vocês aguentavam isso? Além de codinome Beija-Flor, também era do Cazuza a até então inédita Amor Quente, canção musicada pelo Renato Ladeira e gravada pela cantora baiana Lela Badaró. Foi o tema do irmão do Beija-Flor,
o humilde pianista Humberto, papel do Marcelo Serrado, que se apaixonava pela irmãzinha caçula da Estela, a graciosa Yara, papel da Daniela Pérez. Para a Yara, o tema é Eu Sei, canção de Marisa Monte, que o Gilberto Braga comentou na entrevista de um jeito que eu achei bem engraçado. Eu mostrei a música a ele e ele falou, não, isso não foi escolha minha. Com certeza isso não foi escolha minha. Para o Herculano Maciel, que era o pai da Estela e da Yara e iria cair de amores pela Márcia, o tema era o funk romântico Coração de Gelo, com o cantor carioca Edmond Costa, que estava então sendo lançado. Uma música charmosa demais para um personagem que era tão bronco, tão tosco. Eu achei uma escolha estranha aqui. E por fim, temos o Rap da Rapa, do importantíssimo Ademir Lemos, um dos pioneiros do funk carioca, no qual o DJ Iraí Campos incluiu samples de Cocaine, do Eric Clapton, e Money for Nothing, do Dire Straits. Posso falar? Eu acho tão maravilhoso esse disco abrir com Tom Jobim e terminar com Ademir Lemos. É como ir de uma ponta a outra da nossa sociedade, da nossa cultura. E afinal, não era sobre isso o Dono do Mundo? O Gilberto Braga contou que quem sugeriu o Rap da Rapa para a trilha foram os produtores do álbum, o Yuri e o Paulo Henrique. E ele achou muito adequada para o núcleo de Madureira, para o personagem do Tucandrada, o Ladislau, que era um dos personagens fundamentais da história. O Ladislau era um marginal que precisava fugir da quadrilha que o tinha jurado de morte. Então o Felipe Barreto é sequestrado e obrigado a fazer uma cirurgia plástica no Ladislau para ele conseguir fugir. Só que a Márcia está a par de tudo e ela chama a polícia para pegar em flagrante o Felipe Barreto operando um bandido fugitivo. O Ladislau, que cai nas mãos da polícia, é assassinado, claro, e o Felipe fica sem ter como provar que estava agindo sob coação, porque a única pessoa que poderia garantir a inocência dele, no caso, era o Ladislau. É a partir daí que temos a trajetória de redenção do Felipe, que parece ter se tornado um homem mais compassivo, generoso, arrependido do modo como tratou não só a Márcia, mas também a ex-esposa Estela. A Márcia vai então se reaproximando desse novo Felipe, se reapaixonando por ele, e é então que surge uma possibilidade de salvação. A irmã do Ladislau, a Celeste, papel da Cristina Galvão, ela pode testemunhar dizendo que o Felipe agiu sob coação. A Márcia convence a Celeste, ela depõe, o Felipe é inocentado, volta a exercer legalmente a medicina e ele e a Márcia têm, enfim, uma bela noite de amor. Eu sei que você quer saber como termina essa história, mas vamos antes falar do disco internacional que embalou toda essa fase da trama do Bom Felipe. Foram 457 mil cópias vendidas. Na capa nós temos aqui o Beija-Flor, o nosso ex-marginal e atual baluarte da moral e dos bons costumes. Essa pose aqui do Beija-Flor é uma referência ao início da novela, em que o personagem praticava surf ferroviário. Ele se equilibrava ali em cima dos trens em movimento, podendo cair e morrer, inclusive. A primeira cena do Beija-Flor na novela foi exatamente essa, ele praticando surf ferroviário ao som de Cidade Maravilhosa. Gente, um candidato a marginal, surf ferroviário, Cidade Maravilhosa, isso é puro Gilberto Braga. A faixa mais marcante do álbum é Unforgettable, canção gravada por Nat King Cole em 1951, editada e remixada 40 anos depois como um dueto entre o Nat King Cole e a sua filha, Natalie Cole, numa versão que ganhou o Grammy de canção e gravação do ano. Na novela, a música foi encaixada como tema do casal Rodolfo e Estela. O Gilberto Braga contou em entrevista que ligaram para ele dizendo: olha, tem uma música aqui pro disco internacional que é a sua cara, a cara da novela. E o Gilberto, claro, ficou muito feliz, ele adorava Unforgettable, mas de resto, segundo ele, fizeram lá uma seleção com as músicas que interessavam comercialmente a som livre e ponto final. Essa seleção traz hits como I've Been Thinking About You, o maior sucesso do conjunto de R&B e dance music London Beach, Gonna Make You Sweat, hip hop dançante que se tornou o maior sucesso do conjunto de house C&C Music Factory. Foi o primeiro tema internacional que eu ouvi dentro da novela. Na festa de casamento da Márcia e do Herculano, que não houve, e aí a Olga chegava para os convidados e dizia: bom, não vai mais ter casamento, mas a festa está garantida, vamos dançar. E aí subia Everybody Dance Now.
I Love You, hip hop romântico do rapper Vanilla Ice, que estava então estouradaço no mundo inteiro com Ice Ice Baby. Gente, é louco pensar que um dia nós vivemos em um mundo que amava Vanilla Ice. Temos Spring Love, pop dançante muito fofucho, bom para ouvir tomando uma taça de prosecco, do conjunto feminino Cover Girls. Os Cover Girls, vocês sabem, vão ficar muito famosas no Brasil no ano seguinte ao cantar o tema da Daniela Pérez na novela de Corpo e Alma. E olha só que interessante, temos também no álbum Sadness, primeiro sucesso mundial do Enigma, projeto de New Age dançante do produtor romeno Michael Cretu, no qual são mixados cantos gregorianos, batidas eletrônicas e gemidos sensuais da esposa do Michael Cretu, a Sandra. Ah, você não sabe quem é a Sandra? Ah, sabe sim, ó. O curioso é que Sadness entrou aqui para preencher o espaço de alguma música que não teve os seus direitos liberados, porque Sadness estava originalmente guardada para a novela das 7, Vamp, que inclusive mostrou a música no primeiro capítulo com a apresentação da Natasha em Veneza. E a produção da novela, sem saber que as músicas do Enigma eram proibidas na Itália, foi abordada por policiais que interromperam a gravação da cena. E aí Sadness veio parar aqui. Sem porquê, sem tocar como tema de personagem, sem nada. Mas tá aqui. Aí tudo bem, vai, paciência. O disco já tem 3 gravações nacionais, 4 seria demais. Os registros nacionais são a instrumental Morning Dew, com Byron Prescott, o country rock Pretty Baby, com Jeff Rubin, e The Day That Love Died, o dia em que o amor morreu, balada da banda de hard rock Revoke, ou cover ao contrário, que eu acho que era a banda mineira Easy Rider. Se alguém tiver a confirmação, por favor, diz aqui nos comentários. Todas as faixas românticos tiveram destaque nas rádios. You Are Everything, música que fez grande sucesso na década de 70 nas gravações dos Stylistics e da Diana Ross com Marvin Gaye, está presente aqui na gravação do Rod Stewart. Era o tema do romance até que engraçado entre o bunda mole Júlio e a prima da Thaís, a espivitada Terezinha, papel da Tássia Camargo. Unconditional Love, canção da Cyndi Lauper, presente aqui no registro da voz doce da ex-vocalista da Bangles, a Susana Rolfes, tema do casal Yara e Humberto. Only Time Will Tell, da banda de glam rock Nelson, formada por 2 adoravelmente breguíssimos irmãos gêmeos, que as menininhas da época e alguns menininhos amavam, tinha pôster no quarto, era o tema do Beija-Flor. What's a Woman, valsa, que é a minha faixa preferida desse álbum, que é também o maior êxito da banda belga de jazz e blues Vaya con Dios, era o tema da Thaís. E o grande tema romântico da seleção, Cry for Help, do Rick Astley, que inclui um canto gospel a partir da segunda metade, que é de arrepiar. Foi o tema da Márcia com o Otávio, casal que não fica junto, porque, como eu estava contando para vocês, a Márcia se reapaixona pelo redimido Felipe, os dois têm uma linda noite de amor, final feliz, só que não. Muito provavelmente, com ódio de toda a rejeição que enfrentou, o Gilberto Braga tirou o chão de todo mundo e traiu a própria sinopse. O Felipe não tinha se regenerado coisa nenhuma. Fingiu o tempo todo. Tudo para levar a Márcia a batalhar para ele ser inocentado. Daí o plano dele era esperar a Márcia sair do banho pós-coito para dizer a ela: "Tchan, eu não mudei nada, te peguei de novo, otária." Uma solução, em minha opinião, muito ruim, por muitos motivos. Primeiro, nós tínhamos visto diversas cenas do Felipe redimido pensando, falando sozinho. Ele estava fingindo para si mesmo. Pelo amor, né? Segundo, que vingança idiota dele era essa?
Ao se assumir canalha para Márcia, ele perderia o crédito com todos os outros personagens que o estavam ajudando. Daí surge um deus ex machina do tamanho da Amazônia. Enquanto a Márcia está no banho, ligam para o Felipe para dizer que o Herculano morreu. Felipe pensa, Herculano morreu, Márcia é a queridinha dele, Márcia é herdeira. Vou manter a farsa e casar com a vadia. Daí a Márcia sai do banho e o Felipe continua com o Teatro do Bonzinho, que dessa vez cai logo por terra, porque agora a Márcia está muito mais calejada e atenta. E ela descobre a nova armação do Felipe e dá corda para ele para poder desmascará-lo na frente de todos. E é o que acontece no último capítulo. Todos se revoltam, dão as costas ao Felipe, mas ele termina mal? Não. Ele se casa com a jovem filha de um milionário que vai bancar uma super clínica para ele. Então, na última cena, quando o Felipe está no altar com a sua nova presa, ele olha para a câmera e diz: "E é virgem." Alguns enxergaram nesse final uma crítica à falta de moral das elites. Pessoalmente, o que eu enxerguei foi a vingança de um autor muito ferido e muito magoado. Explico. Quando Marco Aurélio deu uma banana para o Brasil no final de Vale Tudo, ali foi uma crítica importante, porque nos convidou a refletir e a agir para que os Marcos Aurélios da vida real não triunfassem. Aqui, no triunfo do Felipe Barreto, qual é a crítica? Qual a consciência social que esse desfecho nos traz? Nenhuma. Porque quando ele diz, olhando para a câmera, para o espectador, e é virgem, o que ele está dizendo, na verdade, é: enganei vocês, seus otários. Ao fazer isso, a possibilidade de crítica se esvazia, porque é subtraído do receptor o campo necessário para a reflexão de uma mudança necessária no retrato apresentado. Porque é assim que as coisas são. E se você pensa o contrário, você é um tolo. Portanto, quem disse enganei vocês não foi o Felipe Barreto, foi o Gilberto Braga. A grande vingança da novela, afinal, não foi da Márcia, foi do autor. Por que vou dar para vocês uma história bonita de amor e redenção se vocês me espancaram durante 8 meses? Então, o final de O Dono do Mundo, de acordo com o meu entendimento, foi uma banana do Gilberto Braga para o público que tão mal recebeu sua história. Eu entendo o que o Gilberto Braga sentiu. Deus sabe que eu entendo. Mas eu sigo achando esse desfecho, sob todos os aspectos, lamentável. Mas e você? O que achou de O Dono do Mundo? Preferiu o Felipe redimido? Gostou mais do Felipe mauzão até o fim? Você viu essa novela na época? Ou você preferiu ver Carrossel no SBT? Você viu a novela quando reprisou no Viva? Tá ansioso para rever no Globoplay? Teve os discos? Conta pra mim. Beijão. E eu não sou mais virgem não, tá? Tem tempinho já. Beijo.